Olá, eu sou a Ellen Lavareda e faço parte do Laboratório de Bioquímica e Fisiologia de Insetos do Instituto Oswaldo Cruz, na Fiocruz, Rio de Janeiro. E hoje eu vou apresentar um artigo para o terceiro ciclo de seminários online do LabFISI. Meu artigo escolhido tem como título "A galactosamina reduz a atividade da protease intestinal do flebotomínio por meio da regulação negativa do TOR e aumenta a susceptibilidade da glutamia à leishmania". Esse artigo foi publicado na Insect Biochemistry and Molecular Biology no ano de 2020. Eu escolhi esse artigo porque eu me interesso muito pela dinâmica de interação do parasita e vetor, no caso, da interação da leucemia com a leishmania, e eu achei a discussão dele interessante para aprender e me aprofundar sobre diversos aspectos que envolvem essa interação. Então, o objetivo desse artigo foi investigar em detalhes a influência da galactosamina na fisiologia do intestino de Lutzamila longipalpis e o seu efeito na infectividade desse vetor por espécies de leishmania. Então, antes de começar a discussão do artigo, eu trouxe alguns pontos aqui para contextualizar. Lutzamila longipalpis é um flebotomínio pertencente à família Psicodidae, subfamília Flebotomínio, que é o vetor das leishmanias no Novo Mundo. Eles transmitem esse parasito aos hospedeiros vertebrados por meio da alimentação sanguínea de fêmeas infectadas. Já a leishmania é um protozoário, que é o causador das leishmanioses, sendo essas um conjunto de zoonoses negligenciadas. Esse parasito é transmitido aos seus hospedeiros na forma mastigota e se desenvolve dentro do intestino do vetor, que é a lutzomia, até as formas infectantes, que são as promastigotas metacíclicas. A galactosamina, que é a principal molécula estudada nesse artigo, é uma hexoamina derivada da lactose. É um açúcar aminado pequeno e, como se discute ao longo do artigo, provavelmente ele compete com o sítio de ligação a aminoácidos. E essa é uma informação importante para a nossa discussão do artigo ao longo da apresentação. Já a via TOR, que é a via estudada nesse artigo, é uma via que controla positivamente o crescimento celular em resposta a nutrientes como os aminoácidos. A TOR é uma serina treonina quinase atípica da família fosfatidil-inositol quinase. Ela é ativada por muitos sinais extra-intracelulares, como os nutrientes, como aminoácidos, e fatores de crescimento. Por outro lado, ela é inibida por inúmeras condições de estresse. Em relação aos materiais e metodologia adotada nessa pesquisa, todos os procedimentos com animais de experimentação foram previamente aprovados pela CEUA, da universidade na qual ela foi realizada. Em relação à criação de insetos, todos os experimentos foram realizados com base na criação de colônias de Lutzamila longipalpis, e esses filotomínios foram obtidos na área urbana de Teresina, em 2009, e foram mantidos a partir de solução de sacarose a 30% à vontade, e alimentados uma vez por semana com sangue em hamsters anestesiados com 0,1 ml de tiopental a 5%. E os insetos foram mantidos em condições encetáreas a 25 a mais ou menos 1 grau Celsius e 80% de umidade. Em relação à alimentação com sangue, os flebotomínios, fêmeas no caso, né, tinham de 3 a 5 dias de idade e foram tratados com antibióticos e alimentados artificialmente através da membrana de pele de pintinho em sangue humano heparinizado, em 2 unidades por ml, contendo antibióticos. Os antibióticos utilizados foram 100 microgramas de penicilina, 70 microgramas de streptopsina e 20 microgramas de gentamicina. Já em relação às infecções artificiais por leishmania, as formas promastigotas de Leishmania infantum, da cepa BH401, foram mantidas a 26 graus Celsius em meios de insetos Schneider, até atingir a fase exponencial de crescimento. Essas promastigotas, então, foram ressuspensas em 1,5 ml de sangue humano heparinizado, reconstituído após inativação do complemento sérico a 56 graus Celsius durante 30 minutos.
No caso das promastigotas de leishmania mexicana, da cepa MNYC/BZ62M379 e também das de leishmania infanto, foram mantidas em crescimento exponencial no meio Schneider e suplementado com 10% de FBS, 200 micromolar de L-glutamina, vitaminas B, M e E, penicilina a 70 microgramas por ml e streptomicina a 100 microgramas por ml. Para infectar essas fêmeas, foi utilizado sangue humano contendo parasitas e antibiótico, foram os antibióticos já anteriormente citados, e foram oferecidas a essas fêmeas de lutzomia 4 vezes 10 a 6 parasitas por ml, através de comedouros de pele de pintinhos usando o Hemotex, como exemplificado na foto acima. No caso dos experimentos a partir das infecções artificiais por leishmanias suplementadas com antioxidante, os flebotomínios foram tratados com antibiótico, como foi previamente citado, e ao realizar as infecções com leishmania infantil, foi acrescida a suplementação desse sangue em acetilcisteína na concentração de 1 e 2 milimolar. Para mensurar a atividade tripsinolítica no intestino desses flebotomínios, esses mosquitos foram dissecados em solução salina e transferidas para tubos em Pendorf de 1,5 ml contendo 5 microlitros de solução salina. E após a homogeneização, 450 microlitros de solução salina a 0,9% foram adicionados após a centrifugação a 14.000 gramas a 10 minutos a 4 graus Celsius. Além disso, 50 microlitros de homogenato foram adicionados em duplicata a 100 microlitros de tris, ácido clorídrico, 0,1 molar, pH 8,5 e 40 microlitros de solução salina a 0,9% e 10 microlitros de BAPNA a 10 micromolar. Para o ensaio cinético, foi realizado um leitor de placas ELISA a 30 graus Celsius, com leituras realizadas a cada 30 segundos durante 30 minutos a 410 nanômetros. Além disso, para verificar se a galactosamina inibe diretamente a atividade da tripsina no intestino do flebotomínio, estes foram alimentados com sangue em hamsters e seus intestinos foram dissecados e transferidos para 100 microlitros de solução salina 24 horas após a alimentação, e os procedimentos seguintes conforme eu já citei anteriormente. A única exceção, nesse caso, foi a adição de galactosamina a 30 micromolar no grupo experimental, 30 segundos antes de realizar leituras cinéticas a 410 nanômetros. E para esse experimento, o grupo controle recebeu um volume equivalente à água. Seguindo para o tópico 6, em relação à suplementação de aminoácidos na refeição de sangue suplementada com galactosamina, os flebotomínios foram divididos em 5 grupos e tratados desde o início com antibiótico, que foi adicionado a uma solução de sacarose a 30% em algodão. Após o 4º dia, o primeiro grupo foi alimentado artificialmente apenas com sangue humano heparinizado. Já o segundo grupo foi alimentado com sangue suplementado com 15 micromolar de galactosamina. O terceiro, com 15 milimolar de galactosamina, mais uma solução de aminoácidos a 15 micromolar também. O 4º grupo foi alimentado com 15 micromolar de galactosamina, mais 30 milimolar de aminoácidos. E o último grupo foi alimentado com 30 milimolar de aminoácidos. Para realizar essa suplementação, foi feita a mistura de 3 soluções contendo os seguintes componentes, conforme está descrito aqui na solução A, B e C. E para os grupos de galactosamina e aminoácidos, foram seguidas as seguintes concentrações, conforme descrito abaixo. Para analisar o efeito da rampamicina na atividade da tripsina no intestino do flebotomínio, foi feita a alimentação, conforme já descrevi anteriormente, e suplementado, esse sangue foi suplementado com a rampamicina na concentração final de 20 micromolar. Para realizar a análise evolutiva de proteínas 4-EBP, as sequências de aminoácidos foram obtidas através de pesquisas na plataforma BLAST, GenBank ou no Vectorbase, utilizando a sequência de TOR CG8846 de Drosophila melanogaster, como sequência base para consulta. E a tripsina foi definida como parálogo mais próximo de TOR em todos os quadros relevantes. As sequências foram alinhadas com a plataforma Muscle e a relação evolutiva das proteínas foi realizada com o Omega 7.0, utilizando o método Neighbor Join, com o teste de Bootstrap, e todos os códigos de acesso
foram disponibilizados no artigo e vão estar presentes na figura que está presente no resultado. Para realizar a análise de Western blot da 4-EBP fosforilada nos intestinos de lutisomia, foram utilizados 10 intestinos de flebotomíneos dissecados 3 horas após a alimentação, ou com o controle, que seria só o sangue humano, ou o sangue suplementado com a galactosamina. No classe, os controles desse experimento foi o jejum e os insetos alimentados com açúcar. Então, após a dissecação, esses intestinos foram transferidos para o estudo PZP-9 1,5, contendo inibidores de fosfatase. As amostras foram submetidas a uma corrida eletroforética em gel de policriamida a 10%, e depois disso transferidas para uma membrana de celulose. As bandas foram desenvolvidas usando uma relação de 1:1000 de anticorpo fosfo-4-EBP1 THR 3746 de coelho, diluído em 5% de TBS e 0,1% de Twin 20 a 4 graus Celsius sobre agitação durante a noite. A membrana foi lavada 3 vezes com TBS e 0,1 de Twin 20. Um anticorpo secundário foi utilizado e diluído na proporção de 1:1000 em TBS e 0,1% de Twin 20. A nitrificação da banda foi realizada utilizando a DAB peroxidase substrate kit. Então, e a partir disso, as bandas geradas por Western blot foram digitalizadas e analisadas semi-quantitativamente, medindo o número de pixels dentro de uma área selecionada, usando o software, o AlphaDigiDoc. E a mesma área foi analisada para todos os grupos controle e flebotomíneos alimentados com galactosamina, descontando o brilho do fundo. Além disso, foi realizada a análise qPCR da expressão da 4-EBP de lutisomia longipalpis. Essas reações foram realizadas utilizando o sistema de PCR quantitativo em tempo real para avaliar a expressão da 4-EBP em diferentes condições experimentais. Ou seja, em jejum, alimentado com açúcar, alimentado com sangue e alimentado com galactosamina, suplementado com 15 milimolar. E foram utilizados os seguintes primers, Ford e Reverse. E o gene GAPDH de lutisomia longipalpis foi utilizado como um gene de referência. E cada uma dessas reações foi executada em duplicata. Para medir a atividade da aminopeptidase, foram utilizados pools com 5 triplas de flebotomíneos dissecadas a 50 microlitros de solução salina a 0,9%, com 5 microlitros de Trixon vezes 100 a 1%. As amostras, então, foram brevemente centrifugadas, 10.000 gramas a 4 graus Celsius durante 10 minutos. E a cada placa de 96 poços foram adicionados 100 microlitros de tampão 3 de HCl, 100 milimolar, pH 8, e 30 microlitros de água e 20 microlitros de substrato de L-leucina, PNA, 10 milimolar, previamente dissolvido em DMSO. Após a incubação a 30 graus Celsius por 5 minutos em um leitor de placas de microtubulação, o ensaio começou adicionando 50 microlitros de amostra, seguindo um ensaio cinético feito a 415 nanômetros, com leituras realizadas a cada 30 segundos por 30 minutos. Já para mensurar a atividade da alfa-glicosidase, os intestinos foram preparados da mesma forma que foi descrito acima, e os ensaios foram realizados misturando 5 microlitros de substrato alfa-D glucopiranosídeo, 4 milimolar, dissolvido em água, 20 microlitros de tampão de 0,1 molar, pH 6, 20 microlitros de H2O e 10 microlitros de amostras de intestino. Os brancos foram preparados substituindo as amostras por solução salina, e as incubações foram realizadas por 1 hora a 30 graus Celsius, e as reações foram interrompidas pela adição de 200 microlitros de tampão de glicina, 0,375 molar, pH 10,5. 200 microlitros de cada tubo foram transferidos para uma microplaca, e a absorção foi medida usando o leitor de microplacas a 400 nanômetros. Para analisar a oviposição de flebotomíneos e a curva de sobrevivência após alimentação artificial com galactosamina, foram utilizados fêmeas de 3 dias de idade, alimentadas com sangue, utilizadas como controle, ou alimentadas com sangue suplementado com galactosamina a 15 milimolar. 5 dias após a alimentação com sangue, os flebotomíneos foram dissecados e foi contabilizado o número de ócitos dentro dos abdômenes das fêmeas. Já para analisar a taxa de sobrevivência, foi realizado o mesmo experimento com um N maior do que o anterior. No caso, o N amostral para avaliar o número de ócitos foi 11 para cada grupo, e o N amostral para avaliar a porcentagem de sobrevivência
foi de 307 para o grupo controle e 346 para o grupo suplementado com galactosamina. E esses flebotomínios tiveram acesso a 30% de sacarose à vontade após a alimentação artificial, e a sobrevivência foi monitorada diariamente até o registro da sua morte. Para finalizar a metodologia utilizada, em relação às análises de estatísticas, elas foram realizadas utilizando a versão Graphic Red Prism 6.00 para o Windows, e a distribuição da normalidade dos dados foram testados utilizando o teste de normalidade de Omnibus, de Agostinho e Pearson. As comparações entre os grupos foram feitas utilizando o ANOVA de uma via, seguida pelo teste de comparação múltiplas de Turkey ou Cross-Wallis, seguido pelo pós-teste de Dunn. As comparações entre os dois grupos foram feitas usando o t-test, e as análises de sobrevivência foram realizadas usando o teste log-rank. Além disso, a prevalência da infecção de leishmania e flebotomínios foi comparada pelo teste exato de Fischer. Agora, dando início aos resultados e discussão, então, como primeiro ponto, o artigo aponta que a galactosamina reduz a atividade da tripsina no intestino do flebotomínio, que no caso é da Lucsamila de Palps, de forma dose dependente. Então, nessa tabela, eles avaliaram a atividade da tripsina e as diferentes concentrações de galactosamina. Então, nesse experimento, os grupos controles eles foram alimentados somente com sangue heparinizado de humano, e os outros grupos foram alimentados com sangue suplementado com diferentes concentrações de galactosamina. Então, aqui, como a gente pode observar, foram introduzidas galactosamina em 5 milimolar, 10, 15 e 30. E eles avaliaram durante o período de 24 horas e 48 horas. Então, analisando primeiro após um período de 24 horas, eles conseguiram observar que a suplementação com galactosamina com 15 milimolar e 30 milimolar reduziu significativamente a atividade da tripsina no intestino da Lucsamila longipalpis, se comparado ao grupo controle. Já analisando após 48 horas, eles observaram que todas as concentrações de galactosamina que foram testadas foram capazes de reduzir a atividade da tripsina no intestino desse flebotomínio. Então, a partir dessa análise, eles conseguiram observar, então, que as doses de 15 e 30 milimolar de galactosamina foram capazes de reduzir a atividade tripsinolítica do flebotomínio após 24 horas de uma alimentação artificial sem bloquear a digestão do sangue. Uma outra curiosidade também, quando eles realizaram esse experimento, né, que não está ilustrado aqui, mas eles conseguiram observar, que essa redução da atividade da tripsina foi específica para a galactosamina. Então, outras exoses semelhantes a essa, como a galactose, a N-acetilgalactosamina e o próprio isômero estrutural da galactosamina, a glucosamina, não teve o mesmo efeito quando foi feito o mesmo teste. Então, uma outra coisa que eles conseguiram observar ao longo desse experimento. Então, dando continuidade, um outro resultado que eles tiveram foi que a redução da atividade da tripsina do flebotomínio pela galactosamina é anulada com excesso de aminoácidos, né? Em um ambiente que tem excesso de aminoácidos. Então, com o objetivo de entender como a galactosamina modula a atividade da tripsina, o artigo levanta a hipótese de que essa interferência poderia estar ligada à detecção de aminoácidos, que ativa a via TOR do intestino para induzir a expressão de tripsina. Então, como eu tinha dito anteriormente, a sinalização TOR ela é um sensor de nutrientes e um ativador da síntese inicial de tripsina no intestino médio desses flebotomínios. E os aminoácidos eles funcionam então como um estímulo para a ativação da via TOR. Então, esse gráfico também avalia a atividade tripsinolítica no intestino médio do flebotomínio. Então, eles fizeram essa análise em um período de 24 horas,
O controle, né, continua sendo o sangue heparinizado. E aí eles analisaram essa atividade suplementando o sangue com a galactosamina, 15 milimolar, com a galactosamina, 15 milimolar, mais 15 milimolar de aminoácidos, a galactosamina, 15 molar, mais 30 milimolar de aminoácidos, e só 30 milimolar de aminoácidos. Então, eles observaram, né, que a 15 milimolar, que são aqueles pontinhos cinza, a suplementação com aminoácidos não foi capaz de abolir o efeito da galactosamina, ou seja, a redução da atividade tripsinolítica. Já a suplementação com 30 milimolar, que são esses pontinhos amarelos, anulou significativamente o efeito da galactosamina após esse período de 24 horas. Então, esse resultado sugere que a galactosamina interfere na detecção de aminoácido pelos interócitos de flebotomínio durante a alimentação de sangue. Ou seja, que talvez a galactosamina seja capaz de competir com os aminoácidos e se ligar a uma molécula relacionada via TOR presente nos interócitos, dificultando, então, a expressão da protease no intestino do flebotomínio. Então, por isso que eu comentei lá no início que a galactosamina é uma molécula pequena. Então, por isso, devido ao tamanho desse açúcar aminado, talvez ela pudesse competir com os sítios de aminoácidos, que nesse caso, eles levantam a hipótese de que seria na via TOR. Então, aqui, eles investigaram o envolvimento dessa via TOR na atividade da tripsina. Então, nessa análise, eles suplementaram o sangue com um inibidor específico da via TOR, a rampamicina. Então, eles utilizaram a rampamicina a 20 micromolar e eles observaram durante um período de 24 horas e 48 horas. Então, eles conseguiram observar que tanto em 24 horas quanto em 48 horas foi capaz de reduzir a atividade da tripsina no intestino desses flebotomínios, em comparação com o controle. Então, para comprovar realmente que essa regulação pela galactosamina ocorria através da via TOR, eles fizeram a análise da 4-EBP. A 4-EBP ela é um repressor de tradução e ela é uma proteína pertencente à via TOR conservada. Então, como se conhece em Aedes, que essa é uma proteína necessária para a tradução de RNA de tripsina, em resposta ao aumento das concentrações de aminoácidos em Aedes aegypti, eles fizeram essa análise para confirmar se essa proteína que eles estavam analisando era realmente a 4-EBP. Então, eles procuraram no genoma de Lutzomia longipalpis por meio da plataforma Vector-Base e eles encontraram um gene de 4-EBP com similaridade, né, 57,9% de similaridade, com a proteína de ligação ao fator de iniciação 4E eucariótica de Aedes aegypti. Então, eles fizeram um denograma, né, comparando essa 4-EBP de Lutzomia longipalpis com 21 proteínas 4-EBP. Eles analisaram e eles puderam observar que realmente essa 4-EBP de Lutzomia longipalpis que eles analisaram eram ortóloga a outras 4-EBP, né, outras famílias de 4-EBP. Então, dando continuidade à análise dessa 4-EBP, aqui nesse experimento, eles analisaram a expressão relativa do gene dessa proteína 4-EBP. Então, eles analisaram esses flebotomínios em jejum, alimentados com açúcar, alimentados com sangue e alimentados com sangue suplementado com 15 milimolar de galactosamina. Então, eles observaram que a galactosamina não alterou estaticamente a expressão da 4-EBP se comparada com os flebotomínios que foram alimentados com açúcar ou que foram alimentados com sangue, somente sangue heparinizado.
tendo em vista, né, que em jejum eles teoricamente estariam expressos, né? Mas em relação à fosforilação, os resultados foram diferentes, né? Então, no anterior, eles quiseram mostrar que a galactosamina não teve influência na expressão. Mas, ao realizar esse experimento de Westing blot, eles observaram que ao realizar essa mesma análise, né, nas mesmas situações, ou seja, alimentado com açúcar, com sangue e com sangue suplementado com 15 milimolar de galactosamina, a galactosamina reduziu a fosforilação da 4-EBP se comparado ao controle, né? Se comparado aos que foram alimentados somente com sangue, alcançando assim o mesmo nível dos flebotomínios que foram alimentados somente com açúcar. Então, como a fosforilação da 4-EBP ativa essa via TOR, qualquer redução da fosforilação dessa 4-EBP significa uma redução na atividade TOR, né? Ou seja, uma redução dessa ação, dessa atuação da via TOR. Então, todos esses resultados, né, em conjunto, eles sugerem, né, que, sim, com quase toda certeza, a galactosamina, ela reduz a atividade da tripsina no intestino do flebotomínio ao regular negativamente a via TOR por meio da redução da fosforilação dessa 4-EBP, né? Então, novamente, como eu mostrei aqui, nesse caso, como nesse experimento a galactosamina, a suplementação da galactosamina reduzia a fosforilação da 4-EBP, isso vai reduzir a atividade da via TOR, que nesse caso, como foi discutido no artigo, essa redução da fosforilação foi em torno de aproximadamente 35%. Então, tendo em vista esses resultados e baseado em alguns estudos anteriores realizados com flebotomínios do Velho Mundo, eles quiseram investigar o efeito da galactosamina na produção de ovos e na taxa de sobrevivência da lutisomia. Então, após 5 dias de uma alimentação sanguínea suplementada com 15 milimolar de galactosamina, eles contaram o número de oócitos e observaram que a galactosamina reduziu o número de oócitos se comparado aos flebotomínios que foram alimentados apenas com sangue heparinizado. Tendo em vista, né, que os aminoácidos da digestão dos flebotomínios, eles são absorvidos pelo corpo adiposo para serem convertidos em proteína da gema durante a oogênese, por meio da ativação do TOR. Então, se está ocorrendo a interrupção da atividade do TOR pela galactosamina, isso vai causar, consequentemente, um impacto na vitelogênese e na produção de ovos desses flebotomínios. Já em relação à taxa de sobrevivência, eles observaram que a galactosamina também influenciou nessa taxa de sobrevivência. Tendo em vista que os flebotomínios que foram alimentados com sangue suplementado com a galactosamina tiveram uma taxa de mortalidade pronunciada se comparada às que foram alimentadas apenas com sangue. Então, já no primeiro dia, a gente consegue observar uma queda acentuada na taxa de sobrevivência dos flebotomínios que foram suplementados, né, com a galactosamina, se comparados que foram alimentados somente com sangue. Então, já aqui nessa análise, eles avaliaram que a galactosamina reduz a aminopeptidase intestinal, mas aumenta a atividade da alfa-glicosidase no flebotomínio. Ou seja, ele quis comparar a ação nas diferentes tipos de enzimas intestinais. Então, foi medida a atividade da aminopeptidase, da alfa-glicosidase, após a suplementação com a galactosamina, a 15 milimolar, e eles conseguiram observar que essa atividade reduziu significativamente a atividade da aminopeptidase, da mesma forma que age com a tripsina, né? Mas para as alfa-glicosidases, essa redução não ocorreu, né? Muito pelo contrário,
A galactosamina aumentou a ação das alfa-glicosidase. Ou seja, isso mostra, né, esse resultado mostra que a galactosamina, ela reduz somente as proteases do intestino do flebotomínio, né? Ao invés de reduzir de forma abrangente todas as enzimas do intestino, né? A galactosamina, ela atua especificamente nas proteases. Uma outra análise, né, que eles realizaram nesse artigo foi a interação da lutzomia, né, do vetor, com o parasito, né, a leishmania. No caso, eles analisaram em relação à leishmania infantum e a leishmania mexicana. Então, eles usaram a galactosamina para manipular a atividade de tripsina no intestino de lutzomia e, assim, aumentar a susceptibilidade a essas espécies de leishmania. Então, para isso, eles infectaram esses flebotomínios com leishmania mexicana e leishmania infantum. E esses dois grupos, eles foram suplementados com diferentes concentrações de galactosamina, ou seja, a 15 e a 30 milimolar. E foram dissecados, no caso de leishmania mexicana, após 5 dias de infecção. Então, esse gráfico mostra, né, o número de premastigotas por inseto. Então, cada ponto do gráfico indica o número de premastigotas de leishmania no flebotomínio, né, individualmente. E eles conseguiram observar que tanto a concentração de 15 quanto na concentração de 30 milimolar de galactosamina foi suficiente para aumentar o número de formas premastigotas e a prevalência, que nesse caso aqui, nesse gráfico, é para a leishmania mexicana, nos insetos que foram suplementados com galactosamina, se foram comparados aos controles. Aqui, nesse caso, o mesmo resultado foi observado para leishmania infantum, só que eles fizeram a análise tanto a dissecção após a 5 dias quanto após a 8 dias. E isso provavelmente se deve à diferença, né, no ciclo de desenvolvimento da leishmania infantum se comparado à mexicana. Mas eles não discutem isso ao longo do artigo. Então, só para reiterar, a gente consegue observar que tanto a 15, tanto a 30 milimolar de suplementação, foi observado que a galactosamina aumentou a taxa de formas premastigotas de leishmania infantum e a prevalência desses parasitos no intestino do flebotomínio, né, no caso da lutzomia. Um outro resultado que eles obtiveram foi que o antioxidante N-acetilcisteína favorece o crescimento de leishmania no intestino de Lutzomia longipalpis. Então, para realizar essa análise, eles infectaram esses flebotomínios com leishmania infantum e suplementaram também essa refeição de sangue com o antioxidante N-acetilcisteína. Então, aqui no gráfico, nós temos o controle e a suplementação com 1 milimolar e 2 milimolar de N-acetilcisteína. Então, a ação da N-acetilcisteína, ao modular as espécies reativas de oxigênio, foi capaz de aumentar o número de premastigotas de leishmania, bem como a prevalência de infecção no flebotomínio, se comparado aos controles que não foram infectados. Além disso, eles fizeram essa análise suplementando também com 15 milimolar de galactosamina, além dos 2 milimolar de N-acetilcisteína. Então, quando comparado ao controle e somente a suplementação com galactosamina, houve um aumento ainda maior na infecção, na verdade, no número, né, de premastigotas no intestino do flebotomínio, quando houve a combinação dos dois tratamentos, né? Tanto a suplementação com galactosamina, quanto a ação da N-acetilcisteína ao eliminar essas espécies reativas de oxigênio. Isso porque, né, essa relação com as espécies reativas de oxigênio? Porque, segundo alguns estudos anteriores, né, as proteases intestinais do flebotomínio, elas não afetam diretamente o desenvolvimento das leishmanias, né?
Então, esse efeito sobre as leishmanias é provavelmente devido à liberação do M durante a digestão de sangue e ao aumento de estresse oxidativo no intestino do flebotomínio, né, durante o desenvolvimento dessa leishmania. Então, alguns trabalhos anteriores já mostram que essa molécula de, né, essas espécies reativas de oxigênio, elas são prejudiciais para a leishmania, né, para o desenvolvimento da leishmania dentro do intestino do flebotomínio. Então, essa suplementação com N-acetilcisteína iria realmente aumentar a população de leishmania no intestino do flebotomínio, e esse aumento foi ainda mais expressivo se combinado à galactosamina. Então, a gente consegue concluir realmente que a modulação das espécies reativas de oxigênio podem aumentar ou diminuir o desenvolvimento das leishmanias no intestino dos flebotomínios. Então, finalizando a discussão desse artigo, como conclusões e perspectivas, o artigo diz que a galactosamina influencia as proteases intestinais dos flebotomínios ao prejudicar a detecção de aminoácidos por meio da regulação negativa da via TOR, enquanto aumenta a susceptibilidade da lutsomia às espécies de leishmania, né, que no caso foram a leishmania infantum e a leishmania mexicana. Como perspectivas, o artigo conclui, né, comentando que para pesquisas envolvendo vacinas, né, como medida de prevenção para a leishmaniose, o caminho assim mais ideal de seguir seria através de estudos analisando a picada do flebotomínio, né, pois esse representaria um caminho mais natural para a infecção em vertebrados, né. No entanto, né, trabalhar com esses flebotomínios infectados artificialmente é algo difícil de se obter em laboratório, dependendo da cepa no qual se trabalha, né. Então, como eles conseguiram observar que as infecções utilizando uma combinação de galactosamina e antioxidante aumentaram significativamente a susceptibilidade do flebotomínio à leishmania, então o grupo de pesquisa que desenvolveu esse trabalho tem como objetivo, né, desenvolver um protocolo de infecção do flebotomínio, incluindo a inibição da tripsina e a eliminação de espécies reativas de oxigênio, para gerar flebotomínios que possam estar fortemente infectados, né, com as leishmanias, para que esses possam ser usados como um método ideal, né, de se analisar as picadas para pesquisa com testes e vacinas contra a leishmania. Então, agora para finalizar, eu queria falar o que eu achei sobre o artigo, né, ao final da leitura. Inicialmente, eu achei o artigo muito legal, porque é um tema realmente interessante, entender essa interação do parasito com o vetor, mas é um artigo que deu trabalho de interpretar, porque tiveram muitos resultados, né, e pelo que eu acabei pesquisando depois, esse artigo foi baseado em uma tese, então foi algo bem extenso, né, que eles tentaram resumir e transformar em um artigo. Então, eu tive bastante dificuldade, assim, em sintetizar as informações, porque são muitos gráficos e muitas interpretações. Mas, assim, os resultados deles foram realmente interessantes. E, como eu não cheguei a comentar antes, mas eles basearam em um outro estudo, né, que já foi realizado com um flebotomínio do Velho Mundo, né, que no caso a lutzamia é um flebotomínio do Novo Mundo. Então, algumas análises foram comparativas, né, em relação a esse outro estudo existente, além da análise em relação à influência da via TOR, porque, como eles relataram, esse estudo anterior ele conseguiu observar esse efeito da galactosamina, mas não conseguiu explicar detalhadamente como. Então, nesse estudo aqui, eles conseguiram demonstrar que foi pela via TOR. Então, realmente, os resultados são muito interessantes. Mas, em relação à conclusão, né, à discussão do artigo em si, né, eles apresentaram os resultados de forma bem explicativa, realmente ficaram bem legais os resultados, apesar de algumas partes estarem confusas, mas, assim, lendo com calma, a gente consegue interpretar realmente. Mas a discussão ficou muito rasa, tiveram muitas lacunas, tinha muitos pontos que eles poderiam explorar mais. Então, eu consegui observar que ficou muito repetitivo, então, até por isso, eu coloquei os resultados juntos com a discussão, porque senão ia ficar algo muito repetitivo, que foi o que ficou no artigo. Eles só colocaram de novo o resultado e não discutiram, não aprofundaram a discussão.
Então, o principal problema do artigo, na minha visão, foi esse. Eles deixaram a discussão muito rasa, mas os resultados foram realmente interessantes. Então, eu espero que a gente consiga discutir isso durante a reunião e, e que talvez a gente consiga aprofundar, né, melhor a discussão em alguns pontos dos resultados, que talvez eu tenha passado bem depressa, porque realmente foi um artigo bem grande e foram muitos resultados, então talvez em alguns eu possa ter passado superficialmente. Mas eu gostei de discutir esse artigo, eu consegui aprender bastante com ele, então acho que esse era o objetivo. E fico aberta a dúvidas e sugestões. Foi minha primeira apresentação aqui para o Círculo de Seminários Online, então eu espero que vocês deem dicas para que eu possa melhorar. E muito obrigada para os que chegaram até aqui. Eu sei que a discussão ficou bem grande, mas eu tentei resumir da melhor forma, mas realmente eram muitas metodologias e muitos resultados. E é isso, muito obrigada a todos que assistiram até aqui. E para os que não são do LabFise, sigam o LabFise nas redes sociais. Nós estamos no Instagram, Facebook, no YouTube e também no Twitter. E aqui também estão os meus contatos, para caso alguém queira entrar em contato comigo e discutir, dar alguma sugestão. E é isso. Muito obrigada e até mais.